Pessoal, bem-vindos a mais um podcast, desta vez com algo um bocadinho diferente. Tenho aqui o Leandro do MMA, Luta Livre. Antes de começarmos o podcast, para quem ainda não fez a compra na Prozis este mês, não se esqueçam de submeter o meu cupom ADRIANOPT, que dá direito a 10% de desconto, mais os brindes mediante o valor da compra, ok? Pronto. Antes de mais, Leandro, muito obrigado por teres aceito o meu convite aqui para o podcast. Quero que te apresentes, tipo, qual é a tua idade, como é que isto começou do MMA, o porquê do MMA. Ok. Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. O meu nome é Leandro Melo, para quem não me conhece, tenho 24 anos, sou aqui de Souzelo. Como é que isto começou? Eu, quando era mais novo, era um miúdo muito magrinho, muito pequenino. Então tinha sempre... Só que na mesma tinha um ego lá em cima. Mas pronto, como era fraquinho, magrinho, tinha sempre aquela questão na escola de os mais velhos ou os mais fortes sempre quererem testar. Então, mas como eu tinha na mesma aquela confiança em mim, acabava sempre por me meter em muitas confusões. Okay. Andava sempre metido em confusões. Como era o mais fraquinho, a gente achava que dava para fazer ali alguma coisa. E eu, ao longo do tempo, comecei-me a fartar disso. E o meu primeiro contacto com as artes marciais foi com o kickboxing. E foi exatamente com esse objetivo, que era, eu vou começar a treinar, aí o pessoal vai parar de me chatear. Esse foi o primeiro motivo pelo qual eu comecei a treinar. Pronto, tu tens 23 anos, começaste com 24. Tu tens 24, começaste com que idade? Eu comecei com 18, 19. 19. E qual foi a arte marcial que começaste? Eu comecei no kickboxing, aqui em Souzelo, com o mestre António Carvalho. Treinei cerca de 1 ano e meio, 2 anos com ele. Só que, entretanto, estava a tirar o curso de técnico de desporto em Castelo de Paiva. Certo. Já tinha visto uma academia no Porto através do Instagram, que é a academia onde eu treino agora, do mestre Maurício Reis, e fui lá experimentar e depois precisava de um sítio para estagiar. Como já tinha gostado daquilo, já tinha muito interesse pelo MMA, por ser uma arte marcial mais completa, não é? Porque engloba várias modalidades. Exato. Fui lá treinar, gostei, fiz 2 treinos, foi na altura do Covid, depois aquilo fechou também, teve essa questão. Depois, quando chegou a altura do estágio, eu falei com o mestre, pedi para estagiar lá e pronto, quando ele aceitou, quando comecei a estagiar, o que ele pedia para eu fazer basicamente era só limpar a academia, às vezes, de vez em quando recepcionava alguma pessoa e ofereceu-se logo para me, incentivou-me e ofereceu-se logo para me deixar treinar. Comecei a treinar todos os dias, pronto, e até agora nunca mais parei, isto fez agora em janeiro 5 anos. 5 anos. Pronto, isto... Vamos para as pessoas perceberem lá em casa que é algo que em Portugal, eu acho que em Portugal e na Europa ainda não está assim tão usual como outros desportos. O que é isto do MMA em si? Bem, o MMA é um termo que até vem do inglês, que é Mixed Martial Arts, que é artes marciais mistas. Ou seja, antigamente, quando isto começou, existia muito aquela competição por exemplo, como tens mais ou menos da musculação e da calistenia. Prontos, antigamente tu tinhas várias artes marciais e depois tinha aquela questão de qual é que é melhor. Exato. Okay? Tinha o pessoal que treinava kickboxing dizia que era melhor, tinha os do karaté diziam que era melhor, depois tinha os jiu-jitsu diziam que era melhor. Pronto, foi quando na América eles começaram a criar uma competição em que basicamente competiam todos os estilos uns contra os outros. Depois aí, nessa altura, começou a haver uma superioridade de um estilo que normalmente é a luta agarrada, que era o jiu-jitsu. Só que depois, o que é que aconteceu? Deixou de existir aquela coisa do kickboxing contra o Muay Thai, porque ali valia tudo. Ou seja, tu eras um gajo do jiu-jitsu, que é a luta mais agarrada, e ias lutar contra um atleta de kickboxing, que é striking, que é porrada, digamos assim. Exatamente. Normalmente a luta agarrada, ele, se conseguisse encurtar a distância, ia levar vantagem. Ou seja, os atletas depois, tu ias treinar contra um atleta, ias lutar contra um atleta que era de jiu-jitsu, tinhas que tentar saber alguma coisa para tentar evitar aquele jogo dele. Exato. Pronto, isso começou a evoluir, até que tu, para competir ali, tens que saber tudo. Um pouco de tudo. Um pouco de tudo, exatamente. Tens que ser muito bom em pé, tens que ser muito bom no chão, tens que saber defender quedas se o teu jogo for em pé, tens que saber levar para o chão se o teu jogo for de luta agarrada. Exatamente. Então pronto, basicamente é isso. Ou seja, o MMA é essa mistura de Exatamente. lutas
e transformou-se numa federação, provavelmente, não Sim, é? sim, sim. Cada país tem uma federação, depois tem a federação internacional, etc. Mas sim, Ou exatamente, seja, é tu isso. atualmente és federado em Portugal, é isso? Sim, Ok. sim. E qual é o nome da federação, ou não sabes? Esqueci-me do nome, por acaso. Pronto, Mas isso acho que também. é a Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, Dos outros amadores, ok. é o nome da federação. Apesar de ter também competições profissionais, o nome é esse. Pronto, existe aqui esta questão das lutas. Às vezes as pessoas não encaram muito bem isto dos lutadores e assim. Acham que isto, ou seja, levam isto sempre para a parte maldosa Sim. e não para a parte positiva. Quando tu dizes que és um lutador, o que é que as pessoas entendem de mal? A maioria das pessoas acha que nós temos aquela coisa de andar à porrada na rua, Exatamente. de ser conflituosos, de ser pessoas violentas. Exatamente. O que na verdade, pela minha experiência, é exatamente o O oposto. oposto. As pessoas mais violentas que eu conheço e mais capazes de causar dano aos outros, normalmente são as pessoas mais contidas, mais pacíficas, mais tranquilas. Porque lá está, isso depois também aconteceu comigo, que era, tu não sendo capaz de certas coisas, precisas de provar a ti mesmo. Isso acontece muito, infelizmente, tipo, em situações de noite, etc. O pessoal, para se tentar provar a eles mesmos, tentam arranjar confusão para provar ali que são maus, não sei o quê. Quando tu já sabes aquilo que podes fazer, tu já não precisas da confiança de provar a ninguém que és bom. Tu já sabes, então consegues-te conter, consegues ser pacífico e não precisas daquilo ali para provar que és alguma coisa. Sim, Isso aí aconteceu muito e comigo. na realidade eu acho que, lá está, todos os lutadores são super calmos. É preciso muito Sim. para tirar ali Assim, da é zona preciso de faltar conforto. muito ao respeito, digamos assim, ou Exatamente. tentar ali alguma coisa que seja... Porque nós também não somos de ferro, atenção. Óbvio, mas e Mas também porque vai vocês, ser a muito vossa difícil. vida, a vossa semana é praticamente estar sempre nesse contexto Sim, exatamente. e acabam por ter uma tolerância muito grande em relação a qualquer coisa. Sim, exatamente. É o que eu digo. Antes, eu contei-te essa história aí de quando era mais novo, eu até começar a treinar, e o pessoal que me conhece de alguns anos, mesmo no tempo da escola, acham que eu era algum pessoal, tenho alguns amigos que até me chamavam Street Fighter, porque eu de vez em quando andava aí a porrada com o pessoal na escola ou na rua, não sei o quê, por causa disso, opá, o pessoal, havia ali algum tipo de conflito e eu achava, tinha a necessidade de provar que não tinha medo, ou que Exatamente. a partir do momento que comecei a treinar, posso dizer que nunca mais andei à porrada na rua, Pois, nunca imagino. mais. Ou seja, Já ou fazem seja, 7 a anos. luta deu-te mais discernimento, ficaste mais maduro com a luta em Sim, fiquei relação a mais isso. maduro, fiquei uma pessoa completamente diferente, mais confiante, mais tranquilo, Exato. em todas as E áreas se da minha calhar vida, mais, não só mais da luta. respeituoso contigo e com o próximo. E sim, exatamente, exatamente. Muito bem, olha, quem é que foi a primeira pessoa que acreditou em ti quando tu disseste que querias entrar neste mundo das lutas e assim? Bem, a primeira pessoa fui eu mesmo, Certo. Isso é o mais que importante. é o mais importante. Depois, com certeza, foi o meu mestre, Maurício Reis, que desde o primeiro momento que ele viu o meu comprometimento com aquilo, porque ele abriu o ginásio, fui um dos primeiros alunos dele, e depois eu era muito consistente, não faltava um treino, sempre certinho, e às vezes chovia, pá, e eu vinha ali na altura eu morava em Tarouquela, ia para o Porto de autocarro, acordava às 5h30 da manhã para apanhar o autocarro das 6h30. Estava no Porto às 9 horas, ficava lá sentado à espera que o ginásio abrisse 2 horas, porque o primeiro treino nessa altura era às 11 da manhã. Ficava lá 2 horas à espera e não faltava um treino. Fizesse sol, fizesse chuva. E o meu mestre percebeu também o meu comprometimento e acreditou em mim, viu que eu era capaz. Então posso dizer que, tirando eu, posso dizer que ele foi a primeira pessoa a acreditar em mim e a ver potencial naquilo que eu poderia fazer. Pessoal lá em casa, quando acham que não existe tempo para fazer exercício físico, olhem aqui para o Leandro, que levantava-se às 5 da manhã para conseguir ter um treino às 11 da manhã. Ou seja, por isso, meia hora de exercício físico, de certeza que vocês arranjam. Há um momento do dia que vocês conseguem arranjar meia hora para fazer exercício físico. É mesmo, é força de vontade e querer mesmo. Muito bem. Olha, em relação à tua família, apoiaram-te? Foi assim um bocadinho complicado? Assim, não teve grande apoio, mas também não teve assim uma repulsa muito grande. Muito grande, ok. Foi ali um equilíbrio. Foi maior, no início foi um bocadinho maior a repulsa, digamos assim. Opa, a minha mãe principalmente e a minha avó foi ali, porque pronto, são mulheres, são um bocadinho mais sensíveis e mais preocupadas.
aí vais agora levar porrada na cara e não sei o quê, Pois. tu és a maluco. Pá, teve um bocadinho essa questão. Mas pronto, com o tempo também perceberam que era aquilo que eu queria e que, Exatamente. independentemente delas terem essa atitude, pronto, que eu fazia ou não ia mudar, porque iria continuar Igual. com o que eu queria fazer, não é? E pronto, e acabaram por aceitar. Hoje em dia, por exemplo, a minha avó ainda é um bocadinho difícil, principalmente quando eu vou lutar. Pois, quando vais a lutas, É não é? mais complicado. Eu nunca lhe digo que vou lutar. Até quando vou lutar evito ir lá, porque depois tenho toda uma logística. Quando nós vamos lutar temos que fazer um corte de peso, etc. E ela já se percebe que se eu tiver de dieta, ela já sabe que eu vou lutar, depois não consegue dormir às vezes, fica muito preocupada, então eu tento sempre não lhe dizer, que é para evitar... Muito menos ver a luta, não é? Sim, a minha mãe uma vez viu a minha luta. Aliás, a primeira vez que ela foi lutar foi a minha primeira derrota e ela ficou um bocadinho traumatizada, até chorou e tudo, então disse que não quer ir mais ver. assistir. Exato. Exatamente. Se tu não tivesses encontrado a luta, provavelmente, como é que estarias hoje? Olha, isso é uma Menos, pergunta menos confiante, provavelmente, não é? muito menos confiante. Eu posso dizer que, literalmente, independentemente daquilo que eu possa vir a conquistar ou não, Certo? a luta mudou a minha vida, mudou a pessoa que eu sou e, sinceramente, eu acho que não te consigo responder onde é que eu estaria, porque não quero pensar nisso, porque eu acho que seria uma pessoa completamente diferente. Não ia ser uma pessoa tão boa, não ia ter as qualidades, se calhar, que tenho hoje. A minha confiança, de certeza que não ia ser a mesma, porque a minha confiança vem mesmo da luta e do treino. Em tudo na minha vida, ou seja, eu sou confiante em vários aspectos, mas o que me trouxe isso foi a luta. E pronto, e sem a luta eu acho que ia ser uma pessoa completamente diferente e não ia estar Onde estás hoje, onde não é? estou hoje, exatamente. Então não consigo te dizer exatamente, mas porque eu literalmente não quero pensar nisso, porque acho que foi o caminho que eu tinha que encontrar para a minha Para seres vida. uma pessoa melhor. Exatamente. Em Muito tudo. bem. Olha, e o que é que já perdestes por causa aqui da luta, ou seja, por causa do MMA em si? O que é que já perdeste? Pá, tu acabas. Sim, exatamente, podes dizer perder, pronto, só que acaba por ser na nossa escolha, mas é como, por exemplo, no teu mundo, se tu fizeres uma preparação para competir, também vais perder muita coisa, e no MMA é exatamente a mesma coisa. Tu, se quiseres ser um atleta profissional, principalmente ser um atleta de topo, tu tens que treinar consistente durante o ano todo, Claro. 2 vezes por dia, tens que ter ali, principalmente quando vais lutar, depois tens que ter um cuidado com a dieta, não podes falhar treinos por causa de aniversários da família, não podes... Tens que abdicar de muita coisa, de muitos compromissos, tempo que podias estar a dedicar aos teus amigos, à tua família, vais ter que estar a dedicar ao desporto e ao teu descanso para Exatamente. poder performar da melhor forma. Ou seja, já falhaste imensos aniversários, provavelmente, ou festas. Bastantes. Ou já cortaste festas porque se calhar no outro dia tinhas que treinar cedo, ou dois. e porque existia aquele comprometimento que realmente o treino é o mais importante Sim, para ali. mim o treino sempre foi... Desde que eu comecei a treinar, comecei a levar a sério muito cedo, principalmente quando comecei a treinar com o mestre Maurício lá na Black Belt no Porto. Pronto, e a partir daí só via treino, não via mais nada. Tanto que eu, nessa altura, depois acabei a escola, fiz o estágio, acabei a escola, não, para mim já não havia férias de verão nem nada. As minhas férias foram passadas dentro do ginásio. Já não tinha aquela coisa de ir para o Rio com os meus amigos, ir ao fim de semana quando podia, mas durante a semana era sempre ir para o Porto, treinar, vir para casa, descansar, no próximo dia fazer exatamente a mesma coisa. Pois. Olha, em relação a lesões, lesões assim que já tivestes, umas mais graves, outras menos graves? Já tive várias, e tenho várias, aliás. Uma delas aconteceu antes dessa luta que eu te referi há bocado, que foi a minha primeira derrota. Foi no treino, mas é um bocado estranho dizer isto, mas eu não sei bem como é que aconteceu. Não sei se foi uma pancada, se foi algum movimento sobre o nariz. Pronto, eu acabei por partir o nariz, tive um desvio de septo e depois aquilo calcificou e ficou com metade da narina, ou seja, metade da narina não, uma narina completamente tapada e eu não conseguia respirar. Tive mais ou menos 2 anos para resolver esse problema, que foi uma coisa que atrasou um bocado a minha carreira, infelizmente. Pá, depois, um atleta, como o meu mestre diz, tipo, ninguém treina sem dores e toda a gente tem lesões. E quando tu vais lutar também, dificilmente vais sem dores. Eu, por acaso, tenho uma coisa, que eu já gosto com isso, que é meio tradição. Por exemplo, antes das minhas lutas, normalmente eu magoo-me sempre na costela.
quase sempre. Não sei se é por estar a cortar peso, fico com menos músculo Menos e fico músculo, mais frágil, menos proteção ali menos naquela proteção, zona. acabo sempre por me magoar. Joelhos, nem falo, tenho os dois joelhos completamente Num 8. num 8, exatamente. É um bocado complicado, por exemplo, treinei cerca de 2 anos, mas eu sei que ainda tenho, eu já não sinto, não sei se foi de calejar, se curou mais ou menos sozinho, que tinha uma lesão aqui na banda iliotibial, do lado esquerdo. Sim. Deste lado eu sei que tenho folga nos ligamentos, até tenho que fazer uma ressonância, mas mesmo com essas lesões tu não podes parar de treinar, então Exato. às vezes torna-se um bocadinho difícil. O que tu podes às vezes fazer é treinar mais condicionado e tentar não fazer tanto esforço em determinadas ações para não prejudicar aquilo que te está a doer ali naquele momento, mas se te dói um joelho, é como o meu mestre sempre diz, se te dói o joelho direito, tu tens o joelho esquerdo, tens os braços, se te dói um braço, tens o outro, então tu tens de estar sempre a trabalhar, porque é um desporto de contacto e o alto rendimento só por si, seja em qualquer desporto, vai-te trazer sempre malefícios à tua saúde. Tu sabes bem que quanto mais alto nível, Pior é. pior é. E chega a um certo ponto que o desporto já deixa de ser saúde. Sim, já não é O alto saudável, rendimento já sim, não já- se torna saudável. já Tu vais ter ultrapassa. saúde em certos aspectos, mas depois vais prejudicar outros, Claro, sem joelhos, dúvida. articulações. Então Pronto, vocês que estão nisto da luta, não é? Que estão constantemente a lutar, vocês treinam praticamente sempre magoados, não é? Vocês estão sim, constantemente praticamente a sim. treinar magoados. Sim, praticamente sim. Eu acho que não me lembro de treinar sem dores. Pois. E de lutar sem dores também. Tu vais sempre... Tu nunca vais competir a 100% e nunca treinas a 100%. É muito difícil. É muito difícil. Porque às vezes tens uma dor no joelho, depois passa, mas começa uma dor no outro lado qualquer. Uhum. Porque opa, o treino é muito intenso. Nós, por exemplo, eu e os meus colegas que nós treinamos profissional, treinamos 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, às vezes 4, não sempre, mas isso é raro acontecer, mas às vezes 4 vezes por dia quando tem que ser. Mas o normal é sempre 2 vezes a 3 vezes por dia, depois também dependendo da fase da preparação que estamos, mas é sempre 2, 3 vezes por dia. E isso acaba sempre por desgastar o teu corpo. Isso realmente é uma loucura É absurda. muito, Mas é muita por exemplo, intensidade. 2 treinos, que é 2 treinos de 1 hora, 2 treinos de 1 hora e meia. Depende muito, depois também vais adaptando os treinos e não são 2 treinos da mesma coisa. Por exemplo, a minha rotina normalmente, à segunda-feira não vou à Black Belt de manhã agora, neste momento, porque vou fazer Jiu-Jitsu à noite. Faço um treino de cerca de 1 hora e meia de boxe. Antes de sair para o boxe, já fiz aqui em Paiva cerca de 1 hora de musculação. Depois saio do boxe e vou para a academia e faço mais ou menos 1 hora de jiu-jitsu. Depois tu vais adaptando os treinos à fase que tu estás e também ao teu corpo. Não é que sejam 2 treinos tipo no headline. Nem Sim, sempre sim. é assim. Mas, por exemplo, fazes MMA de manhã, à noite vais ter que fazer uma musculação ou um cardio, vais ter que fazer uma mobilidade. Certo. Nem sempre, às vezes são 3 treinos, mas um dos treinos é um treino muito light. Mas tens que o fazer, Sim. seja Faz mobilidade, parte. seja um cardio mais leve, faz Tudo- parte da preparação, da preparação. exatamente. Diz-me uma coisa, nisto tudo, para quem trabalha, onde é que fica o trabalho? É uma pergunta por acaso importante e é uma coisa que aí até aproveito para fazer um apelo, quem quiser patrocinar um atleta, estou aqui. Se não, é porque isto aqui é uma loucura a nível de treinos, não é? É É difícil. preciso muita coisa, e realmente vocês se não tiverem patrocínio, Eu posso absurdo. dizer que, falo por mim, falo pelos meus colegas e conheço a realidade do desporto. Quem tem este objetivo que eu tenho não pode priorizar a vida financeira. Claro, obviamente. E infelizmente ou felizmente, é o que eu faço, consigo me sustentar, ter as minhas coisas, mas não da maneira que poderia ser se não me tivesse a dedicar ao desporto. Então Claro. nós abdicámos também dessa maior independência financeira em prol de um sonho maior, que acreditamos que mais para a frente poderá vir a render, mas neste momento é quase como se estivesse a dar um tiro no escuro. Porque É tu aquele estás a processo. investir, estás a gastar o teu tempo, estás a dedicar a tua vida, basicamente. Sim. Podias estar num trabalho a construir, sei lá, a juntar dinheiro para uma casa, para um investimento de um negócio. Basicamente, tu estás a investir numa coisa que pode não ser certa, mas lá está, cada um de nós acredita em si e acha que vai valer a pena, ou pelo menos
acredito em mim e tenho a certeza que esse esforço vai compensar, Vai compensar. seja de que forma for. E mesmo que eu não consiga aquilo que eu almejo a nível profissional, eu sei que a pessoa que eu me tornei e aquilo que eu conquistei no processo já vai valer a pena. Seja, se eu imagino que não consigo os meus objetivos a nível profissional, daqui por uns anos, se abrir um ginásio, me tornar professor de... Aliás, eu já dou aulas, mas se abrir um espaço meu, o respeito que eu já conquistei das pessoas e a pessoa que eu me tornei é uma referência para algumas pessoas, não para muitas, porque eu também ainda não, a meu ver, ainda não conquistei nada, mas para quem está de fora, que algumas pessoas nem são ligadas ao desporto, até me veem como uma referência de motivação, de disciplina, comprometimento, exatamente, por mais pequena que seja, eu acho que isso já é um ponto positivo. Sem dúvida. Muito bem. Olha, agora vamos nos direcionar para a luta em si. Tu disseste-me há pouco, até antes de começarmos o podcast, disseste-me que já tinhas feito 5 lutas amadoras, não é? E uma profissional. Exatamente. A profissional foi a primeira, foi a derrota. E depois fizeste 5 amadoras, em que 4 ganhaste, não é? Exatamente. E uma foi derrota. Ou seja, estás em green neste momento. Sim. No geral estás green. Sim, no geral sim. São bons resultados. Eu comecei tinha uma sequência de 3 vitórias, 3 finalizações. Finalizei as minhas 3 primeiras lutas no segundo round. A primeira foi um knockout técnico na minha primeira luta. Ok. A segunda foi uma finalização, uma chave de braço. E a terceira foi uma guilhotina, que é também uma finalização, um estrangulamento. Ok. Depois na minha terceira luta foi quando eu já estava com esse problema no nariz, não é nenhuma desculpa, o adversário foi melhor que eu, mas pronto, já estava com esse problema. Foi uma decisão, ganhei o primeiro round, cansei, não conseguia recuperar por causa do nariz. O meu adversário foi superior, ganhou os outros 2 rounds. Depois tive mais ou menos quase 1 ano e meio, 2 anos parado por causa dessa lesão, porque mesmo o meu mestre não me deixava competir, porque ele disse: tu és melhor que a maioria dos seus adversários, és melhor que estes gajos, que ele a usar os termos normais, és melhor que estes gajos e vais estar a correr, vai estar a desgastar risco, vais estar a arriscar a perder para estes gajos, sendo que não estás a 100%, quando tu numa situação normal irias ganhar de forma mais tranquila. Ok. Pronto, então ele basicamente proibiu-me de competir até eu conseguir resolver este problema. Recuperar mesmo ao máximo. Consegui operar, recuperei, pronto, e depois voltei às competições, lutei no verão passado, em agosto, setembro, no Algarve, voltei e ganhei. Foi uma luta muito dura contra um atleta romeno, que ele até lutou agora num evento que eu vi. Foi uma luta muito, muito difícil, mas ganhei. Pronto, e depois tomámos a decisão de subir profissional. Foi onde eu fiz a minha estreia em Inglaterra, que não correu tão bem a nível de resultado, mas a luta foi uma luta muito boa. Eu sei que ganhei a luta, a equipa também concorda com isso, o meu mestre também me diz que a performance foi boa. Aliás, a luta está no YouTube, quem quiser ver. Ou seja, vocês sabem que ganharam, mas o resultado perante os júris... Exatamente, perante os júris foi... não é desculpa, mas o treinador do meu adversário era o dono do evento, então pronto, aí também já vês... Então está aí um bocado alguma coisa explicada. Já tem alguma coisa, ele já era atleta da casa há muitos anos, foi uma luta boa, era um bom adversário, mas eu acho que ganha a luta. A luta tem comentários, tem stream no YouTube. No YouTube. Mesmo o pessoal está lá nos comentários a dizer que foi roubada, etc, mas... mesmo os comentadores também a dizem, mas é o que é. Faz parte do processo e é isso. E aconteceu, vai servir para aprender. Exatamente. Foi uma experiência e agora melhores dias virão. Agora, uma cena que eu tenho de curiosidade, e isto já tem a ver muito com a parte mental, e eu acho que a vossa parte mental tem que ser mesmo absurdamente forte. Até porque às vezes nós estamos muito capacitados fisicamente, o treino em dia e não sei o quê, e se não estivermos mentalmente bem, aquilo vai correr muito mal. Pronto, quando fechar a porta, qual é o teu pensamento? O que é que te vem à cabeça? Posso ser sincero, eu não pensei em nada, só me foco ali naquele momento. O que eu posso dizer é que realmente existe algum receio, existe algum medo, algum medo. Por exemplo, eu posso dizer, na minha primeira luta, nesta profissional, certo. Ou seja, tu também antes de ires lutar, a luta é ali... marcada, tu pesquisas o teu adversário, vais ver qual é o estilo dele para tentares depois fazer... Isto é tudo um xadrez depois. Ou seja, o teu adversário é muito forte no chão. Ou tu vês as lutas dele, depois percebes isso,
tu depois vais fazer um plano de jogo e vais fazer toda uma preparação a focar-te nos pontos fortes dele. Ou seja, se tu sabes que ele vai te tentar para o chão, tu vais fazer a tua preparação Para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça, exatamente. E vice-versa, não é? Ele também te vai estudar a ti, não é? Exatamente, exatamente. Pronto, e como eu vi que ele era um atleta já muito experiente, tem lutas dele no YouTube já de 2009, se eu não me engano. Então já tem uma idade. Ele tinha 29, Okay. É um pouco mais velho que eu. Ok, bem uns 5 anos. Só que ele também começou a competir muito cedo. Mas pronto, ele tinha lutas vários anos antes de eu sequer começar a treinar ou pensar em treinar. Então, já havia ali mais maturidade já havia de lutas muita mais experiência da parte dele. Eu tinha 20 e tal lutas amadoras, já tinha uma luta profissional que era uma vitória no primeiro round. Pronto, e eu vi também que ele conseguia deitar todos os adversários dele para baixo. E pronto, ou seja, eu vi ali, olha, um atleta mais experiente, um atleta duro, sentes sempre algum receio, mas o que é que acontece? A tua cabeça vai-te sabotando a ti mesmo. Tu tens que ser, é isso aí, a quentura mental, que eu acho que é tão ou mais importante do que a parte física. Tu tens que ser forte e perceber que aquilo ali são apenas pensamentos negativos e ir contra isso. Mas eu por acaso lido bem com isso. Durante a preparação sinto um bocado essa pressão, se é que se pode dizer assim, que eu gosto, de certa forma gosto bastante disso. Pois, porque isso também te ajuda a teres garra, não é? Exatamente. Mas conforme se vai aproximando da luta, não sei como, eu pensei que seria ao contrário, mas eu vou-me acalmando e quanto mais perto chega, mais tranquilo eu fico. E eu lutei na casa do meu adversário, ou seja, tem ali, depois os ingleses são muito fanáticos, tem aquela coisa, aliás, a mentalidade hooligan vem muito dali de Inglaterra, então os gajos tipo todos contra mim, ali todos a cantar, a berrar, e eu tipo, por dentro, nunca entrei numa luta tão tranquilo, o meu coração a bater. Estavas em paz. Na boa. Eu tipo, até estava ali a meio a provocá-los, ali a entrar numa brincadeira, porque estava mesmo tranquilo. Ou seja, porque quanto mais perto dali daquele momento chega, também vais percebendo que aquilo está-se a tornar realidade, já não há por onde fugir. Então eu começo a interiorizar aquilo, ok, agora é o momento de sair na porrada, vamos lá, e é o que é. Quanto mais perto da luta, mais tranquilo eu fico, e por incrível que pareça, esta última luta, que foi a luta profissional, que eu pensei que ia estar muito nervoso, foi a luta que eu entrei ali dentro mais tranquilo, mais em paz. Sabia que tinha feito o trabalho e depois também a verdade é essa, tu tens que fazer aquilo que depende de ti, não é? Que é esforçar-te, fazeres o trabalho, preparares-te mentalmente, fazer toda a preparação física. Depois, o que acontecer ou deixar de acontecer, já não está só nas tuas mãos, tens que dar o teu melhor, depois o que acontecer está nas mãos de Deus e é o que é. Muito bem. Olha, o que é que dizes a ti próprio antes da luta começar? Isso é uma boa pergunta também. Mentalmente, o que é que dizes a ti próprio? É uma boa questão, mas é palavras de afirmação, eu vou ganhar, eu preparei-me para isto, eu estou a viver aquilo que eu sempre quis, porque às vezes nós reclamamos de certas coisas na nossa vida, seja a nível profissional, seja qualquer situação, reclamamos, só que se pararmos um bocadinho para pensar, estamos a viver aquilo que pedimos se calhar lá atrás. Por exemplo, eu poderia reclamar dessa pressão, porque é uma pressão muito grande, e depois tem uma coisa que é, tu lutas. Por exemplo, vamos falar aqui do meio de Castelo de Paiva. Toda a gente vai saber que eu vou lutar. E depois, como é que tu lidas com a coisa de... E se perderes? O que é que os outros vão achar? Exatamente. Se tu estiveres preocupado com essas coisas, nunca vais conseguir fazer nada. Isso é uma pressão grande. Sim. Porque o meio social importa muito. Sim. Sabes que existem muitas pessoas que, se calhar, por exemplo, não fazem conteúdo para a internet porque têm medo da reação dos outros, daquilo que os outros vão achar. É verdade. Pronto, e se tu te preocupares com isso, nunca vais... E sem dúvida que isso é um ponto fortíssimo. De criar conteúdo, seja do que for, até vocês como atletas, não é? Sim, exatamente. Existe essa necessidade de criar conteúdo. E depois também, fora os treinos, essa confusão toda, vocês já nem têm tempo quase nem para respirar, ainda tentar criar conteúdo para tentar fazer com que as marcas vejam em vocês algo que pode ser investido. Não é fácil, sem dúvida que não é fácil, mas eu como criador de conteúdo, aquilo que eu te posso dizer é que o que os outros pensam, não quero saber nada. Não te vai acrescentar em nada. E normalmente quem te critica não vai estar a fazer
melhor que tu, Não. ou vai fazer E por menos norma- ou nada. E por norma, quem critica é quem realmente gostaria de estar a fazer aquilo. Exatamente, depois tem essa questão, porque muita gente pode te criticar, por exemplo, pode haver pessoal que me critica, mas se calhar muitos queriam ter a coragem que eu tenho de entrar ali, porque a maioria das pessoas Exatamente. não tem. Então, Exatamente. independentemente de eu chegar ali e até perder no primeiro round, eu já fiz mais que 95 ou 98% das pessoas, que é ter coragem sequer de me preparar para entrar ali. Porque se eu te disser agora, a ti ou a qualquer uma pessoa normal, olha, tu daqui a 10 minutos vais andar a porrada ali com aquele gajo e ninguém se vai meter. Não, isso não é. A pessoa se calhar vai... Fica Ui, logo, cria fica logo uma nervoso, pressão começa a absurda. criar ali coisas na Sim. cabeça dela. Sem dúvida, sem dúvida. Então pronto, basicamente é isso. É não ligar às críticas, preparar-te mentalmente e... Muito bem. Agora, virando um bocadinho para a realidade de Portugal em relação a este desporto. Ou seja, a nível de competição, dá para fazer competição onde? No Porto, em Lisboa, em Faro? É isso? Sim, enfim, basicamente são esses três. Ou Basicamente seja, são mais, esses mais três. lado nenhum, não é? Sim, basicamente é isso. Tem no entroncamento, mas pronto, é basicamente ali Lisboa, não é? Ok, sim. Tem lá um evento. No Porto também são poucos os eventos e a quantidade que existem. Ou seja, tem ali no Porto até tem 2 eventos, mas fazem 2, 3 eventos por ano, não muito. Pois. Mas o desporto em Portugal, apesar de muitas pessoas, o MMA, estou a falar do desporto, o MMA está a crescer muito e também na Europa também está muito. Ainda bem, não é? Está a ficar muito forte, sim, ainda bem, exatamente. Mesmo fora da Europa, o MMA é um desporto de combate que deve estar em maior crescimento. Assim, eu estou a dizer isto de Portugal, da Europa, porque nós sabemos que fora, não é? Fora da Europa, isto é absurdo. Tipo, o marketing que criam numa luta de famosos, eles ganham milhões com aquilo. Sim. Aquilo é uma coisa absurda mesmo. Sim. Certo? Ou seja, essa realidade ainda não existe em Portugal e na Europa, não é? Não existe tanto, mas já começa a haver. Já começa a despolutar isso. Mas só que depois tem... Porque imagina, posso dizer existe, mas existem vários níveis. Ok. Por exemplo, aqui na Europa existem 2 eventos muito grandes. Existe o Cage Warriors, que é um dos mais conhecidos. Até tenho um colega meu de equipa que já lutou lá. Aliás, luta lá, tem contrato. E tem o PFL também, que é muito, muito conhecido. Mas aí estamos a falar de quase de... Não digo a Champions League, mas a Liga Europa. Certo, Porque, certo. pronto, aqui por em termos de futebol, que o pessoal entende melhor, esses eventos aí iam ser, se calhar, uma Liga Europa. Depois tens o UFC, que seria a Champions League. Yeah. Pronto, e só são eventos grandes que têm muita atração. Agora, no nível mais... Para quem está a começar, existem vários eventos, mas são eventos mais precários. Depois as condições que vão dar ao atleta não são muito boas. Claro. A nível financeiro também não vai dar um retorno muito grande. Mas cada vez mais existem mais competições e a seguir ao Covid começou a haver mais, e felizmente, não é? Porque depois tu queres competir, queres avançar na carreira, precisas de que existam eventos. Claro. Não é? Se não houver eventos, tu não consegues não apareces, lutar. não é? Não Exatamente, apareces, não te mostras. Mas sim, poderiam haver mais, não existe muito, mas cada vez mais também tem mais eventos e existem mais pessoas a apoiar os eventos, porque lá está. Depois tu até podes querer criar um evento, mas depois isso requer um financeiro muito grande e é preciso atrair patrocinadores. Exatamente. Ou seja, não é muito fácil também essa logística. Depois tens que fazer contrato com a federação, etc, etc. Não é muito fácil criar um evento, mas em Portugal existem vários hoje em dia, só que depois, para fazerem as edições, não existem assim tantas quanto isso. Ou seja, por exemplo, tem 10 eventos, mas depois se calhar um faz uma edição agora, depois o outro só faz uma edição daqui por 2 meses. Não existem eventos todos os meses, claro, aqui em Portugal. É uma cena. Pronto, mas tu sentes que está a existir uma evolução e um crescimento? Sim, está a existir um crescimento. Pronto, isso ainda bem. É mesmo para vocês que estão ali, claro, dia após dia, no máximo, e precisam realmente que isso exploda. Aquela pergunta que é um bocado complicada. Desistir é a opção? Para mim não. Mas já pensaste em desistir? Já pensei em desistir. Eu não vou dizer que nunca tive esse pensamento, mas lá está. São aqueles pensamentos que não é que eu queria desistir, mas aquilo vem à tua cabeça. Momentâneo. Está a ser difícil e vem aquela coisa momentânea. E depois,
por exemplo, isso acontece muito nas preparações. Aconteceu-me um bocado nesta última preparação, porque tu, na época onde precisas de treinar mais intensamente, não é? Que estás ali a 1 mês, 2 meses da competição, é quando tens que cortar o peso, ou seja, estás a aumentar a intensidade dos treinos e estás a reduzir o teu combustível, não é? Exatamente. Chegas a casa num dia todo cansado, precisavas de comer ali muito bem para recuperar e, por exemplo, vou falar um exemplo, na minha última dieta, ali nas últimas 2, 3 semanas, estava a comer tipo 50 gramas de arroz Meu Deus. com, Jesus. com uma proteína e legumes, uma coisa mesmo mínima que, para mim, que fora de dieta, às vezes à noite, que é a refeição, uma das refeições que eu como mais, como tipo 1 quilo de comida. Sim, sim. E tranquilo Ou com seja, isso. essas coisas são as coisas que às vezes fazem-te Desistir. Ou pensar em desistir. Sim. Não é que se eu alguma vez quis desistir, eu não quis desistir, mas já pensei nisso. Só que depois lá está, aquela parte do mental. É mais forte. Exatamente. E o Tens querer, exatamente, não é? tens que saber controlar isso e perceber que aquilo são só tentações, digamos assim, é só... Porque o teu corpo, no geral, o que é que o teu corpo quer? É descanso e conforto. Por isso é que a maioria das pessoas fazem sempre aquilo que é mais fácil, que é estar no sofá, comer umas batatas fritas e a ver um filme, Exatamente. em vez de ir correr. Porque correr dói um bocado, dói-te os Bastante. pulmões, dói-te as pernas, e o teu corpo não quer isso. O teu corpo quer o quê? Descanso. E tranquilidade. Exatamente. E conforto. Então, se tu te deres a esse conforto, já vais desistir. Exatamente. Sem dúvida. E sem dúvida que a consistência e a disciplina são um ponto muito forte que quem não tiver, nunca na vida consegue enfrentar uma modalidade dessas a sério, não é? Não consegues enfrentar nada, basicamente. É verdade. Sim, Mas senhor. se falarmos assim de níveis mais altos, ainda É impossível. Exatamente. Diz-me uma coisa, tu com estas lesões todas que falaste, ainda tens vontade de continuar? Sim. Pode parecer estranho, não é? Ou até um bocadinho masoquista, mas sim, apesar disso, às vezes um gajo acorda, principalmente de inverno, está chuva, tu acordas de manhã, levantas-te e doi aqui. Parece que passou um caminhão. Exatamente, parece que passou um caminhão em cima. Depois há treinos que são específicos, são muito duros, muito intensos, que te desgastam ali de uma maneira e tu acordas, quase nem te consegues mexer. Pá, mas lá está, não é a vontade de treinar ali naquele momento, é a disciplina. Olha, o que é que dirias a uma pessoa que queria entrar nesse desporto, pá, mas que até nem tem coragem? Até pela família, por ser mal visto pelos amigos, percebes? Tipo, porque deve haver muita gente que até gostaria de começar, principalmente, não é? Numa fase mais nova, não é? Da adolescência, não é? Depois de adultos, nós somos senhores de nós e fazemos o que queremos. Mas, por exemplo, na parte da adolescência, um adolescente chegar à beira do pai e dizer: olha, oh pai, eu quero andar à pancada, eu quero ir para as lutas e não sei o quê. Deve haver um bocadinho de tabu em relação a isso. Pá, vai existir sempre um bocadinho de tabu, mas se a pessoa realmente tem isso como um objetivo ou até como um sonho, pá, o que eu diria, o que é óbvio, é só para começarem e não se preocuparem com aquilo que os outros vão dizer, porque isso vai de encontro àquilo que nós falamos. Se nós nos preocuparmos com aquilo que alguém vai dizer, nós nunca vamos conseguir fazer nada. Exato. Porque tenho a certeza que tem aí pessoal que vê os teus vídeos, os teus podcasts, este gajo aqui tem a mania que é bom, não sei o quê, para que é que ele está a fazer isto? Não vai a lado nenhum. É que nem dão Mas like, tu podiam comentar para engajar, mas não é isso. Exatamente. É isso. Ou seja, se tu te preocupares com aquilo que os outros vão dizer, nunca vais conseguir fazer nada. Vou-te dar um exemplo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é tipo a nata do desporto, o melhor de sempre, é português, tinha tudo para ser adorado e vangloriado por nós. E tens pessoas a odiá-lo. É verdade. E é o Cristiano Ronaldo, é o melhor do mundo. Sim. O que é que tu tens ali a apontar naquele gajo? Um gajo que tem uma ética de trabalho incrível. Sim. A nível pessoal, pronto, nós também não sabemos tudo, mas parece ser uma pessoa... Parece haver ali um equilíbrio muito bom. Um equilíbrio, pá, uma pessoa que a nível social colabora muito com instituições, etc. Estás a ver um gajo que é caridoso, eu acho que... tu assim de fora tens várias qualidades só a apontar e no entanto é talvez o gajo mais criticado de Portugal. Eu acho que as pessoas acabam por não conseguir dar o mérito realmente que ele tem, percebes? E acham que ele se vangloriza por causa disso, mas ele tem que se vanglorizar. Claro. Sabes porquê? Porque ele é o melhor de sempre, estás a ver? Ou seja, eu acho que as pessoas ele tem argumentos para isso. Exatamente, eu acho que as pessoas confundem confiança com arrogância. E quando aquilo que tu estás a dizer é verdade, já não é arrogância. Porque exatamente. Eu aprendi isso, o meu mestre, se vir isto, ele vai saber que é verdade.
que eu lá está, tinha problemas de confiança. E eu já comecei, quando eu comecei tipo, depois a treinar bem, a ficar mesmo bom, o meu mestre estava de fora, ele está a ficar bom. Só que eu ainda não sentia isso. E não, a minha postura e a minha atitude não, ainda não demonstrava tu isso. exteriorizavas isso. Exatamente. E o meu mestre dizia, não filho, não tenhas... Tu tens que dizer, tens que acordar e tens que dizer, eu sou bom, ele dizia mesmo assim, eu sou bom para caralho nisso aqui, porque ele é brasileiro. Sim. Pô, tu tens que acordar e tens que falar, tu é bom para caralho, tu treinas todos os dias, tu dedicas-te e vais estar aí com tangas, quer dizer, ninguém passa pelo sacrifício que tu passas, Exato. tu dedicas-te a isto e vais estar aí com o quê? Não, tens de ter confiança e dizer, se tu realmente és bom, tens que dizer que és bom. Exatamente. Isso aí não é arrogância. Se tu és forte, vais dizer que é quê? Que és fraco? Não. Exatamente. Não, sem dúvida que Se isso é o aquilo, melhor se aquilo é pensamento. verdade, se o que tu estás a dizer é verdade, são factos e a confiança não é arrogância, na minha opinião. Olha, última pergunta. Daqui a 5 anos, onde é que pensas estar? Ou e onde é que queres estar? Daqui a 5 anos eu vejo-me e quero estar no UFC, que é a nata, a liga O Champions League, não é? a Que tu Champions estavas a League, dizer há bocado. exatamente. Ali é a nata do desporto, que é o meu objetivo, ser campeão ali Muito bem. da minha divisão lá no UFC. No UFC. Ou 61 quilos ou 66. Muito bem. Olha, para fecharmos, redes sociais, qual é que é a tua rede social? O meu Instagram é Leandro Melo MMA e também agora estou a começar, também aprendi contigo, que eu vi, estás a investir bem no TikTok, é Leandro Melo MMA _, sigam-me lá e deem aquela força, que Sigam aí é o importante Leandro. a visibilidade para um atleta, Olha, né? próximas lutas. Tens próxima luta assim já agendada ou Não, na cabeça? ainda não tenho luta marcada, mas tenho até meio do ano, em princípio, vamos marcar uma luta, porque já começou o ano, já estamos em preparação, Uhum. ou seja, março, abril, maio, no máximo junho, tem que ter Então aí... já não falta muito. Sim, Já. março se calhar já não vai ser porque, pronto, ainda não tenho nada marcado e se calhar já iria ser muito em cima, mas aí maio, junho, provavelmente já vou estar a competir de novo. Muito bem. Pessoal, sigam aqui o Leandro e vais fazer aqui um apelo ao pessoal. Para quem tem medo, qual é a mensagem que tu deixas às pessoas que têm medo de começar? Seja o desporto, seja qualquer coisa que elas ambicionam na vida. Qual é a mensagem que tu deixas? Para quem tem medo de começar, o medo é uma coisa é uma emoção que nós temos e que vai estar sempre presente naquilo que nós fazemos. Seja o que for. Mesmo depois de começar a lutar, eu vou ter medo da minha próxima luta. E se eu ganhar, depois vou ter receio e vou ter medo da outra. Ou seja, o medo vai estar sempre presente, só que temos que usar o medo não como algo que nos vai retrair e deixar de fazer aquilo que nós queremos, mas como um combustível. Ou seja, eu tenho medo, mas mesmo assim vou fazer aquilo. Isso aí é que nos torna vencedores. Porque mesmo que nós não conquistemos aquilo que nós queremos, ou seja, mesmo que tu vais competir, não ganhes, Mas tu tentaste. mas o facto de tentar já te torna Vencedor. alguma coisa, não Já é? te torna vencedor. Exatamente. Então é isso. Comecem, não liguem às críticas, porque senão nunca vão conseguir fazer nada. Leandro, olha, Foi um prazer. foi um prazer mesmo ter-te aqui. Espero que tenhas mesmo sucesso, porque tu és um gajo mesmo empenhado nisso. Eu sigo as tuas redes sociais e tu és incansável mesmo. Espero mesmo que tenhas mesmo sucesso e que te veja lá no UFC daqui a 5 anos e de certeza que isso vai acontecer. Pessoal, já temos os próximos episódios agendados. Vamos ter aí uma gravação também aí com a parte, com a modalidade de futebol. E também vamos gravar com uma pessoa, com alguns seguidores no TikTok, falar um bocadinho também de redes sociais, que acho que é um tema importante para todos, para os atletas, para as pessoas que trabalham com conteúdo na internet, porque hoje em dia sem internet não se faz nada. E é isso. Fiquem aí e obrigado por tudo.